Aham, acharam que ia se livrar de mim, mas não vão livrar não. Estou aqui de novo com o tema, né, do nosso estudo. Hoje estou com aquele livro, olha lá, ó, A Gênese, do Allan Kardec. Esse livro faz parte do Pentateuco, né, dos 5 livros da codificação. E hoje, nesse momento, agora, exatamente, na página 304, no capítulo 14, vai tratar das obsessões, né? Vai falar das obsessões e possessões, para a gente ir colocando esses ensinamentos no nosso dia a dia. Na página 305, aliás, fala o seguinte, ó, no item 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso se contraponha uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem que fortalecer a alma. Donde, para o obsediado, a necessidade de trabalhar por se melhorar a si próprio, o que as mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Necessário se torna esse socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Então, olha aqui, ó, o Allan Kardec, ó, nesse livro, A Gênese, é um dos livros da codificação. Ele fala o seguinte, na página 64, que ele faz uma comparação entre as doenças do corpo e a obsessão. Fala que como as doenças no corpo, a gente precisa de terapia, de remédio, né, de mudar alguma coisa em nosso corpo, aí com relação à obsessão, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que em contrapartida, na obsessão, a gente precisa alterar coisas da nossa moral. Por quê? A gente aprende no Espiritismo, que as obsessões têm origem, falou no final da leitura aqui também, por um inimigo nosso, um adversário de vidas anteriores, normalmente, vem nos molestar, vem nos atentar, igual a gente fala, né? Tirar o nosso sossego. E aí, o que a leitura nos fala? Que a gente precisa mudar algo em nós para que a gente não dê vazão a essa intervenção do Espírito. Porque daí então se explica que muitas das vezes a gente está sofrendo a intervenção de um Espírito, a gente vai na casa espírita, faz todos os trabalhos, frequenta direitinho. O espírito, às vezes, ele é afastado pelos mentores, pelos trabalhadores espirituais da casa, só que, com o decorrer do tempo, volta a gente sofrer as mesmas intervenções, as mesmas molestações. Aí muitos de nós falam assim, e fica passando de centro em centro, falando o seguinte, aquele centro é fraco, né? Aquele centro não resolveu o meu problema, eu fui lá, o mentor falou que o espírito ia afastar,
e não afastou. Mas por quê? Não é o centro que é fraco, não é o trabalho que é errado, é o obsidiado, a pessoa que está sob a influência do Espírito, que não mudou nada nele. Ele continua com os mesmos problemas morais, com as mesmas imperfeições, às vezes até as imperfeições que ele tem trazido das encarnações anteriores. Então é por isso que muitas das vezes os nossos problemas, né, com relação à espiritualidade, as intervenções dos espíritos inferiores em nossas vidas não alteram. Por quê? A gente fica esperando que o centro resolva para a gente, que o mentor resolva para a gente. Em contrapartida, a gente não altera nada. A gente tem visto muito na nossa vida no centro espírita, nas nossas passagens, todos nós temos exemplo de irmãos, né, que passam a vida toda buscando as casas espíritas, e até nós mesmos, né, pedindo socorro, esperando que a espiritualidade resolva para nós, e em contrapartida, o que acontece? O espiritismo, a casa espírita, os mentores, os trabalhadores encarnados e desencarnados da casa fazem a parte deles. Tira de nós aquele sofrimento, afasta o espírito, né, momentaneamente. Mas o que acontece? Nós, com as nossas atitudes, a nossa falta de evolução moral, traz o espírito de volta. E quando não é aquele, é outro semelhante, é outro com o mesmo diapasão, a mesma sintonia. Então, a cura de problemas espirituais, a cura de obsessões, está diretamente ligada à nossa mudança, né? Aí está a causa de muitos irmãos nossos, muitos conhecidos nossos, passarem a vida inteira com problemas espirituais, problemas obsessivos, sem, né, causar nenhuma alteração na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma, né, evangélica de tocar a vida. Então, a gente tem aprendido durante esses nossos estudos, tanto médiums como não médiums, as coisas só vão mudar para nós quando nós mudarmos. Se queremos mudanças, temos que mudar. Essa é uma coisa assim clara, está claro na doutrina isso, né? Não tem mais essa de ficar esperando o espírito resolver, a casa espírita resolver, o milagre acontecer. O milagre somos nós. Todos nós, num grau ou outro, temos a intervenção de espíritos em nossas vidas. Eles interferem mais em nossas vidas, conforme fala no livro dos Espíritos, mais do que a gente possa imaginar. De ordinário, que muitas das vezes são eles que nos dirigem. Isso está lá no livro dos Espíritos. Para que eles não nos dirijam, para que eles não comandem a nossa vida, né, nossas vidas, precisa que a gente mude em nós a nossa forma de agir, aquela forma de atraí-los. Porque a nossa forma inferior de pensar, de agir, de atuar, é que vai atrair esses irmãos com problemas inferiores, com problemas morais, e os nossos problemas morais que atraem eles. À medida que nós vamos nos autocurando desses problemas morais, certamente, com certeza, né, eles vão se afastando. Eles não têm por que mais estar perto de nós, porque saiu de nós, tiramos de nós aquilo que chamava eles, que atraía eles para junto, né? Isso é tema de nossos estudos aí, nós já temos visto, né? E a gente vê, inclusive, médium, né, que está o quê? 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos na casa espírita, sofrendo processo obsessivo, intervenção de espírito inferior, incomodando,
né? Faz o trabalho, vai na desobsessão, faz o trabalho, afasta, daí uns dias tá de novo. Por quê? Aí a gente tem que pensar ao nosso lado. É porque a gente ainda está, né, dando vazão com o nosso comportamento àquela inferioridade espiritual. Aqueles espíritos que nós, por sintonia, atraímos. Por deficiências morais nossas, nós chamamos eles para perto de nós. Então, não nos iludamos. O espírito só vai sair de nosso lado, só vai se afastar se nós mudarmos a nossa forma. E aí entra um quesito muito importante que muitos de nós, ou todos nós, talvez, não nos atentemos. É o orgulho, que a gente não tem ainda aquela humildade, aquela elevação suficiente, a maioria de nós não temos, de assumir, né, os nossos defeitos, aceitar que nós somos portadores de outras e dessa encarnação, de problemas morais, de problemas espirituais, e que isso, a gente não reconhece que isso é que dá origem a essas perturbações de espíritos inimigos. É isso que atrai os espíritos sofredores para perto de nós. É essa sintonia negativa nossa que chama esses espíritos. Então, se nós quisermos nos curar, quisermos nos equilibrar, nós temos que promover uma mudança. Porque senão nós passaremos eternamente dentro das casas espíritas, passando por trabalhos de desobsessão, passando por tratamentos infindos, sem fim, sem o resultado que nós esperamos. Por quê? Precisamos mudar em nós aquilo que dá origem, aquilo que chama, aquilo que atrai, aquela coisa que sintoniza com a inferioridade do espírito que está nos incomodando. Então, é nesse sentido que a leitura da Gênesis de hoje, na página 305, questão 46, quem tiver a Gênesis aí, dá uma observada aí. Ó. É longo, é grande a questão, o capítulo, mas eu tirei esse pedacinho para a gente debater e para a gente tirar as conclusões juntos, né? Então, fica claro que não adianta a gente ficar, né, fazendo trabalho de obsessão, fazendo tratamento em casa, a equipe indo em casa para afastar os maus espíritos, né? Se a gente não mudar. Claro que essa mudança nossa, às vezes demora um pouco, porque às vezes a gente traz essas imperfeições de várias e várias encarnações e que a gente não tem assim a humildade ainda muito apurada para entender que só a gente mudando é que o espírito também vai mudar. É só alterando em nós alguma coisa que o espírito também vai alterar. Então, é nisso que nós temos que pensar, é nisso que nós temos que atuar em nós com força, com perseverança, com atitude, né? Almejando alterar em nós aquilo da nossa moral que está fora do contexto evangélico, para que afastemos de nós os espíritos obsessores. Né? Por isso, né, que é necessário a gente entender isso. E a humildade é um dos principais requisitos para a gente conseguir esse equilíbrio. Por que a humildade? Porque com humildade a gente vai aceitar que somos portadores de deficiências morais, que são essas deficiências morais desta e de outras encarnações que está atraindo esse espírito que está me perturbando, esse espírito que está me molestando, esse espírito que não está me dando sossego. Então, se o que atrai ele para perto de mim, que me incomoda,
é a minha forma de agir, é o meu modo de ser, é a minha conduta anticristã, é a minha conduta fora dos preceitos do Evangelho. Quando eu começo a mudar, quando eu proponho essa mudança para mim mesmo, colocar o Evangelho em prática, tudo aquilo que a gente aprende no dia a dia do Evangelho, no nosso estudo, o espírito, o obsessor, não vai ter mais como, não vai ter por que ficar perto de nós. Porque aquilo na gente que atraía ele, já não atrai mais, porque eu já não tenho aquela inferioridade moral que o atraía, que o chamava, que era o chamariz para ele para perto de mim. Então, aí fala o seguinte, que as obsessões, né, na maioria das vezes, somos nós que provocamos, por conta das nossas imperfeições morais. E não podemos deixar chegar na situação de subjugação, de possessão, porque aí o espírito já está, assim, tem cura sim, tem remédio sim, mas é muito mais demorado e muitas das vezes ele toma as nossas capacidades de raciocinar, de pensar, de agir. Aí precisa sim de um tratamento mais profundo e às vezes até o tratamento psicológico, que já atinge a parte física, né? O nosso cérebro, as nossas conexões mentais, cerebrais. Então, é nisso que nós temos que imaginar, pensar que por conta disso, das nossas imperfeições, é que os espíritos estão, maioria das vezes, ao nosso lado. E depende da nossa mudança, da nossa alteração de atitude, da nossa mudança interior, para que eles se afastem. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar aqui. Na hora que vocês danar comigo e não quiser mais, eu paro. Falou? Que Deus nos proteja, nos ampare.